Cliente 7x, afinal, como trabalhar menos e ganhar mais, né? Quem são esses clientes 7x? E será que você está dando ouvido para os clientes corretos? É isso que nós vamos conversar no MQP Talks de hoje, tá? Lembrando que isso aqui é um quadro no nosso canal que a gente fala sobre notícias, curiosidades e muito conteúdo sobre moda, gestão, brands em vendas das marcas que performam. Então já deixa teu like, tá? Se você ainda não nos segue, se inscreve no canal e ativa as notificações para que você receba aí os nossos posts em primeiríssima mão, beleza? Brands, põe tela pra galera. Show? É isso, ó. Como ganhar mais e trabalhar menos? Você vai precisar identificar, tá certo? Onde está o potinho de ouro lá, os 70% das vendas que geralmente estão concentradas em 30% dos clientes, tá? E a recíproca ela é verdadeira, 30% das vendas também está concentrado em 70% dos seus clientes, tá? E a pergunta é, será que você hoje consegue identificar quem são esses clientes? Mais do que isso, né? Será que você está dando ouvido para os clientes certos? E essa pergunta é muito intrigante porque geralmente os clientes que falam mais são os clientes que performam menos na nossa carteira. E são esses clientes que muitas vezes é quando sua equipe de vendas ou você mesmo acaba dando mais atenção. Esse é o grande ponto de inflexão que eu quero trazer para você hoje e eu vou te ajudar a identificar esses clientes, tá? Mas antes, é muito importante a gente entender o poder das 4 perguntas para você atingir as suas metas, né? São elas. Primeira pergunta: quanto preciso vender diariamente para atingir suas metas? Você sabe responder essa pergunta? Quantas vendas, quantos fechamentos são necessários para atingir minha meta? Quantos clientes eu preciso atender? Quantos tenho que agendar diariamente, tá? Qual é o ticket médio por venda? Quantas peças eu preciso vender por venda, né? Que é o PA, peças por atendimento, tá? E aqui, Brandes, para a tela minha aqui, ó. Eu quero fazer uma grande reflexão sobre um evento que a gente participou agora recente, né? Da convenção da Arezzo & Co, aqui um dos maiores grupos de moda do Brasil, tá? Onde o Alexandre Birman, que é o CEO da companhia, ele provocou o time de vendas com a seguinte pergunta: quanto sua venda aumentaria se você saísse de um PA, né, que é peças para atendimento, de 1,5 peças para 2,5 peças, né? Ou seja, pelo que eu entendi lá, né, no contexto deles, a média de venda lá de PA da equipe dele era na faixa de 1,5. Quanto que o faturamento deles aumentariam se saísse para 2 ou 2 peças e meia por atendimento, tá? E isso é muito importante quando você vê um CEO de uma das maiores companhias do Brasil simplificando a comunicação, trabalhando sobre quantidade de clientes e peça para atendimento, isso mostra que os indicadores básicos, né, os indicadores meus básicos, eles fazem a diferença. Então, quando a gente fala assim, tem tanta informação hoje na internet, CAC, LTV, e aí você entender que uma das grandes companhias trazendo 2 indicadores simples, que é a quantidade de clientes e peça para atendimento, isso mostra que a jornada de liderança de um time de vendas, a jornada comercial, ela é muito mais simples do que parece. Então se concentre no básico bem feito, tá? E se você, aqui é uma provocação, tá? E se você ainda não tem essas respostas na ponta da sua língua, se o seu time comercial não sabe responder essas 4 perguntas, põe na tela, não. Essas 4 perguntas aqui, tá? Eu fico aqui com uma frase do Alvin Toffler, que eu gosto muito, né? É como se um avião, né? O seu time comercial é como se fosse um avião voando sem rumo em plena tempestade, subindo e descendo entre os raios, né? Se um raio ou um vento não o destruir, ele simplesmente ficará sem combustível. Ou seja, você não vai atingir as suas metas se você não tiver na ponta da língua essas 4 perguntas, tá? E isso é muito legal que você precisa desenvolver a autogestão do seu time comercial, tá? É importante entender esse nível de hierarquia, você como diretor, como proprietário da sua marca, se você tiver um time comercial, é importante entender que sim, existem indicadores que são sua responsabilidade, dados que você precisa gerenciar, mas tem outros que tem que ser da sua equipe. Então, desenvolver a autogestão desse time em cima dos indicadores básicos de 4 perguntas simples é fundamental para a condução do seu projeto, tá? E aí eu queria trazer para vocês quais são aqui os 4 principais tipos de clientes, trazendo esse conceito de básico, né? Nós temos clientes novos, que geralmente está ligado à primeira compra, clientes ativos, inativos e em abandono.
tá? Aqui na Over, por exemplo, a gente considera clientes ativos os clientes que estão comprando de 1 a 3 meses com a gente. De 4 a 7 meses são os clientes inativos. E acima de 8 meses, a gente considera aqui clientes em abandono. É muito importante que você, usando esses 4 conceitos, entenda qual é o range, né, de recorrência da sua marca, tá? Eu estou trazendo o nosso como exemplo aqui, mas é bom que você faça o seu. Pode ser que, dependendo do modelo do teu negócio, ele seja diferente, né? E aqui eu quero trazer aqui, né, algumas reflexões, né? Qual é a participação dentro do teu negócio de cada tipo de cliente deles, né? É muito importante que a gente trate diferente os diferentes. Eu adoro essa frase, né? Trate os diferentes diferentes. Quem vende para todo mundo, gente, quem vende para todo mundo, jovens, não vende para ninguém. Esse é o ponto, tá? Então você precisa definir uma estratégia comercial para cada tipo de cliente, tá? E aí o que acontece? Melhor do que um novo cliente é um cliente que te compra 2, 3, 4 vezes, né? E eu percebo o seguinte, por isso que eu coloquei essa frase de destaque aqui na tela, né? As marcas investem muito em novos clientes, para aquisição de novos clientes, e investem muito pouco, né, em manutenção, em fazer o trabalho de pós-venda. E tem uma frase na construção civil que ela diz o seguinte, né? Na construção civil, uma obra nunca é finalizada, ela é abandonada. Então, quando você abandona um cliente seu, quando você para de fazer follow-up, quando você para de acompanhar, ele literalmente vai entrar aqui na sua classificação de abandono, né? Então, a gente tem que fazer de tudo para que a gente não possa deixar que o nosso cliente vá para essa categoria. E a pergunta que eu te faço é: quais são as ações comerciais que podemos planejar para cada tipo de cliente? Se eles são diferentes, como que você vai separar o seu orçamento em marketing, as suas ações comerciais para cada um deles? Já que provavelmente a participação dele no seu negócio é diferente, nós vamos falar agora de taxa de conversão, que também é diferente, e por consequência, script, os gatilhos que você tem que usar, são todos diferentes, né? Então, quais são as ações comerciais que você vai trabalhar para cada tipo de cliente? Será que você trabalha todos iguais? Você faz campanhas únicas? Será que você não pode, de repente, alternar isso aí dentro dos meses, ou dentro mesmo de um mês, fazer ações diferentes ao longo da semana? Tá? Fica aí essa reflexão, tá? E a gente vai precisar entender quais são as taxas de conversão para cada tipo de cliente. Olha, lógico, se o envolvimento que a gente tem com a sua marca e o momento de compra é diferente, também a taxa de conversão, né, o poder que você tem de convencimento, de trazer ele para dentro da sua base ao longo do mês, também é diferente. Então aqui, por exemplo, certo? Os clientes novos, a gente entende aqui, esse aqui é um estudo mais macro, que a taxa de conversão sobre eles é 10%. Os ativos, né, tende a ser maior, 30%. Já os inativos, 20%. Em abandono, é um cliente que já está ali há 8 meses sem te comprar, né, baseado aqui na Over, a taxa de conversão é muito menor, tá? Então, se você perceber aqui, se você for colocar aqui uma hierarquia de clientes, dos que são mais quentes, vamos colocar assim, seria ativos, inativos, os novos em terceiro lugar, e só aí vem o em abandono, tá? Então, você precisa definir o grau de atenção e o grau de investimento proporcional à relevância de cada tipo de cliente, tá? Nós vamos já entrar aqui numa ferramentazinha que você vai poder calcular, mensurar qual é o esforço que você tem que fazer para cada uma dessas frentes, tá certo? E para a gente aqui finalizar essa parte mais teórica da aula de hoje, eu queria falar com vocês sobre DMD e agenda programada, né? Afinal, o que é uma DMD, né? DMD nada mais é do que a demanda mínima diária de atendimento para que você possa atingir sua meta de venda mensal. É como se eu fragmentasse todo aquele conteúdo que eu tenho, toda aquela meta mensal em trabalho diário. Quantos clientes você tem que atender por cada tipo de cliente todos os dias? Quanto você tem que vender para cada um, tá? Esse é o intuito principal dessa aula, tá? Então, por que isso aqui é tão importante? Porque o time de venda, ele tem uma mania, vamos colocar assim, de sempre falar com os mesmos clientes. Quando as equipes comerciais colocam lá uma demanda diária, né, os vendedores, eles não é que eles não sabem, eles fogem da responsa de falar com clientes distintos. Então, por exemplo, se na sua DMD você tem que conversar com 10 clientes, todos os dias são 10 clientes distintos. Aqueles clientes que você vai fazer follow-up, que você conversou nos dias anteriores, eles não entram para essa conta, entende?
Por isso tem que fazer acompanhamento ao longo do mês, tá? Mas isso vai ficar muito claro com a ferramenta. E para que você possa fazer uma DMD correta, você vai precisar de algumas informações adicionais, tá? O ticket médio de compra dos seus clientes e, para complementar, qual é a participação, né, em percentual de cada tipo de cliente. Fechado? Brandes, deixa eu abrir aqui, foque em mim aqui que eu vou abrir aqui a tela para eles, tá? Inclusive, jovens, o MQP Talks ele é participativo, né? Caso você tenha aqui alguma dúvida, é muito importante que você fale aqui com a gente aqui, ó. Escreve aqui embaixo nos comentários se deu para entender, se tem algum conteúdo que você queira que a gente traga para vocês, tá? Para mim e para o Will aqui será muito bacana poder contribuir no teu projeto, tá? Essa ferramenta, pode botar Brandes aqui na tela, ó. Essa ferramenta aqui, que a gente chama de DMD, é uma ferramenta hoje exclusiva para os membros do método MQP, tá? Mas eu vou aqui apresentar a vocês, só você entender como tudo que a gente fala dentro do método e também quem é nossos mentorados, né, que são nossos mentorados, eles conseguem trazer a teoria à prática, ou seja, eles saem de um treinamento, eles saem de uma aula, de um curso da gente, prontos para poder exercer na prática, né? Já sai ali prontos para poder implantar na sua marca. Esse aqui é o nosso, não vou dizer segredo, mas o nosso objetivo aqui do método MQP, do Model Flow, tá? Então vamos lá. Qual é o primeiro ponto aqui, ó? Observa que todas as nossas ferramentas ela tem aqui um passo a passo. Sempre a gente coloca o lado esquerdo aqui, né? É como se fosse aqui o guia para a ferramenta, né? Então vamos botar aqui em questão, certo? Vamos supor que você tem aqui no mês de março. Tá? Obviamente que vai depender de quando você está vendo essa aula, vai depender, enfim, do teu momento do ano. Aqui é só hipotético, tá? Então vamos lá. Vamos supor, pegar aqui uma case da gente, uma questão, que a meta dela desse mês específico aqui era 24.500, tá? Essa marca era uma marca de varejo, tá? Então o ticket médio dela era R$ 199, tá? E no mês que a gente estava avaliando em questão aqui, era um mês de 22 dias úteis, tá? Então, se você for analisar bem aí, um mês comercial ele vai ter de 20 a 22 dias úteis, né? E o que é bacana? Na hora que você preenche esses dados aqui, tá? Ele já leva em consideração a quantidade de vendas que você vai ter que fazer ao longo do mês, no caso aqui 123, tá? Para poder bater os 24.500, que é a sua meta, e ele traduz também quantas vendas você tem que fazer por dia, ou seja, total do mês 123 e por dia 6, tá? Aqui, que é o grande ponto em questão, como que você vai dividir esses atendimentos por cliente, tá? E aí o que acontece? Lembra que eu falei que você precisaria da participação para o cliente, tá? Então, enquanto você não sabe a sua, você pode adotar a nossa de forma hipotética até você ter um pouco mais de controle sobre esses dados. Então, aqui no caso em questão, a gente percebeu que esse cliente, ele tinha de 100% das vendas dele, 20% estava em clientes novos, 50% em clientes ativos, 25% em clientes inativos e 5% em clientes em abandono, tá? Trazendo lá a informação que a gente colocou na parte técnica desse conteúdo, vocês lembram lá? 10% era a taxa de conversão dos novos, 30% dos ativos, 20% dos inativos e, coincidentemente aqui, 5% em abandono, tá? A partir do momento que você preenche esses dados aqui, ele te traz essa informação aqui. Vou dar até um destacado aqui, certo? Ó. Ou seja, dos R$ 24.500, que é a sua meta, 4.900 vai estar nos novos, 12.250 nos ativos, 6 e pouco nos inativos e 1.200 e pouco aqui em abandono, né? Aqui é a quantidade de vendas total, ou seja, daquelas 123 vendas, olha como é que ficou distribuído por tipo de cliente. E aqui a quantidade de atendimentos que a gente tem que fazer baseado na taxa de conversão. Ou seja, para você fazer 24.500 em vendas, você vai ter que vender para 123 clientes e tem que contactar 728 no total, certo? Aqui ao lado, a gente coloca uma ferramentazinha também, que ela é como se fosse uma ferramenta meio que acessória, né? Caso você precise fazer acompanhamento ao longo dos meses, tá? Então eu vou dar. Deixa eu dar um zoom aqui, Brandão. Se tiver legal, me avisa, Brandão, aí. Opa! Fugiu aqui da tela. Por exemplo, no início do mês, né? Vamos supor que hoje é o dia zero, primeiro dia útil. Você tem que vender os 24.500,
você fez 0 de venda, né? Que é o primeiro dia, tá? São 22 dias úteis, que eu tô aqui modelando o mês em questão. E ele mostra aqui, ó. Diariamente, você tem que fazer R$ 1.114 em venda, tá? Aí aqui, essa ferramenta, ela mostra a distribuição em valores por dia, a quantidade de vendas por tipo de cliente por dia e a quantidade de atendimentos por tipo de cliente por dia. Ou seja, eu não preciso ter 33 clientes novos, eu tenho que ter 11. 11 clientes novos, 9 clientes ativos, aí você vai na sua base, procura lá na sua base quem são os 7 clientes inativos e 6 clientes em abandono. Ou seja, no mercado, a gente aprende errado. Se você for parar para analisar, certo? Nas redes sociais, aqui na internet, muito se fala só sobre esse cliente aqui, ó. Os clientes novos. Lembrando que os clientes novos, eles só correspondem nessa marca em questão, né, a 20% do faturamento. Ou seja, te falam em fazer tráfego, te falam em aquisição de novos clientes, mas a representação desses clientes no teu volume total de vendas é muito baixa, certo? E o teu foco total não deve estar aqui. Então, essa é a grande reflexão que eu quero trazer para vocês nessa aula, tá? E, obviamente, a gente tem aqui uma parte complementar dessa ferramenta, tá? Que vamos imaginar aqui, nós estamos falando aqui de, sei lá, de fevereiro. Aqui é hipotético, tá, galera? Vamos imaginar que hoje é dia 16, vai, né? 16, vocês venderam até aqui, essa marca vendeu até aqui, vamos lá, 15 mil. Faltam ali, fazer uma conta direta aqui, como se fosse faltar 9 dias úteis, vai. 9 não, desculpa, vou botar aqui 12 dias úteis. É hipotético, tá, gente? Isso aqui, ó. Ou seja, para aquele período em questão, para poder ele finalizar o mês dele batendo os 24.500, certo? Ele precisa fazer R$ 792 de venda por dia e tá aqui novamente a distribuição por tipo de cliente, desses 792 mil reais, mil não, né? Desses 792 reais por dia, certo? 150 dos novos, 400 ativo, 200 inativo e 40 abandono. Tá aqui a quantidade de vezes que tem que fazer e a quantidade de atendimento, tá? Então, aqui é só um exemplo de uma ferramenta muito prática que a gente usa aqui para os nossos membros, tá? Brandes, põe lá para mim. Aqui é só um exemplo prático de uma ferramenta que a gente usa trazendo um conteúdo técnico para a prática, tá? E eu queria fechar a nossa aula de hoje, certo? Falando sobre agenda programada, né? Vinícius, beleza. Entendi sobre MDMD, entendi sobre a classificação de cliente, usei a ferramenta para entender qual é a minha venda diária, quantas vendas eu tenho que fazer, quantos atendimentos eu tenho que fazer, como é que eu faço agora para gerenciar a minha agenda. Põe na tela aqui, Brandes. O grande lance da agenda programada, certo, é que você saiba otimizar literalmente o seu horário. Então você precisa entender, né? Eu gosto de trabalhar com quadrantes, né? Então se a gente tem aí 5 dias, via de regra, né? Uma empresa que trabalha de segunda a sexta, vai ficar fácil aqui no nosso exemplo. Então a gente tem 5 dias úteis aí trabalhados e o que eu chamo de 10 quadrantes, né? Então a gente tem aí, se tem 4 semanas em média, nós temos 40 quadrantes para trabalhar ao longo do teu mês, né? E aí você precisa entender, dentro da semana, quais são os seus dias de maior fluxo, né? Por exemplo, quais são os dias que você faz lançamento. Aqui na Over, por exemplo, os dias de lançamento, a gente faz lançamento semanal e os dias de lançamento são às terças-feiras. Então, geralmente, as terças é quando a gente tem o maior volume de venda e de fluxo dentro da loja, tá? Quais são, por exemplo, os horários de ouro, tá? Será que os horários mais premiums do teu projeto, que você tem, que os clientes estão mais dispostos a te atender, ou que você tem mais fluxo na loja, é pela manhã? É pela tarde? Tá? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é, separando aqui esses 10 quadrantes da semana, quais são os teus dias de maior fluxo e quais são os teus horários premium, né? Que a gente chama aqui horários de ouro, tá? E aqui vai uma dica para você que trabalha realmente com vendas, e eu digo que são os vendedores MQP, né? Das marcas que performam. Você precisa reservar os seus melhores dias e horários para prospecção e manutenção dos seus clientes 7x. Olha só, se eu sei, por exemplo, por hierarquia de faturamento e de relevância dentro da tua venda, que os clientes ativos eles são responsáveis por 50% da minha venda, é óbvio que você vai colocar os seus melhores horários, os seus melhores dias para atender primeiro esses clientes. Depois os inativos, somente depois os novos, e aí fecha com os em abandono, tá?
Então você vai distribuir os demais clientes, por exemplo, eu vou trabalhar os novos e inativos nos quadrantes menos premium, né? Eu foco o premium, por exemplo, nos ativos e inativos e reservo aqui os demais dias para atender o novos em abandono nos demais quadrantes, tá? E você precisa atualizar, como eu mostrei para vocês, né, a sua DMD de acordo com a sua venda diária, beleza? Então é isso, jovens. Se você curte esse tipo de conteúdo, se você tem uma marca de moda ou pretende lançar aí nos próximos meses, tem esse sonho de viver de marca, né? Eu quero te fazer um convite para participar da comunidade Marcas que Performam, tá? O acesso dela é 100% gratuito lá. Você vai participar de um grupo onde temos lá mais de 300 empresários que diariamente trocam ideias ali, os desafios da gestão de marcas de forma muito franca e aberta. Fora isso, nós temos 2 lives fechadas, exclusiva para esse grupo, tá? Então, se você quer saber mais, aponta aqui para o QR Code que vai estar na tela e também aqui o link que vai estar na descrição, tá? Então, eu te faço esse convite, te convoco a transformar a sua marca numa marca que performa, beleza? Brandes, tá entregue? Show de bola! Tamo junto, vamos pra cima e até o próximo vídeo.